Olá, seja bem-vindo a mais uma live Café com o Presidente. Live de terça-feira, live especial. Bem-vindo, Arnaldo. Seja bem-vindo, vamos chegando, galerinha. Como está aí, Rondônia, Arnaldo? Conte aí pra mim. Bem-vinda, Alice. Alice, você foi a segunda a entrar hoje, Alice. Bem-vinda, Simone. Bem-vinda, Serba. Bem-vinda, Morena. Bem-vinda, Aline Dias. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vai chegando, galerinha. Bom dia. Jefferson, aperta o sinalzinho de mais que tem aí embaixo pra mim, Jefferson, por favor. Bom dia, Rosana Píramo, diretamente de Belo Horizonte. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Ângela. Hoje vai ser um dia muito especial. Se preparem. Bem-vinda, Renatinha. Renatinha, quero ouvir você aqui um dia, Renatinha. De onde que você é? Conte pra gente. Deixa eu chamar logo o Jefferson aqui. Galera, vamos começar. 7 horas em ponto a gente começa. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Daniel Crichel. Daniel Crichel, hoje tem alguém do Rio Grande do Sul para representar essa terra maravilhosa aí. Bom dia, Jefferson. Bom dia, bom dia. E aí, tudo bem? Chegando, 7 horas em ponto a gente começa. Galera, já pega o seu chá aí, ó. Já tô aqui preparadaço aqui, ó. Aqui por falta de energia não vai ser, não. E ontem eu aprendi, cara, no treinamento com o Igor Carvalho, diretor da Herbalife, que um dos melhores pré-treinos que existe no mundo é chá verde. Eu não sabia disso. Rapaz, olha se pode um negócio desse. Eu, depois de 22 anos, eu aprendi algo novo na Herbalife. Galera, 7 horas em ponto, a gente não atrasa. Já deixa eu tirar logo a música aqui, já prepara aí o seu chazinho. Hoje vai ser um dia muito abençoado. Papel e caneta na mão. Eu já vou pegar meu bloquinho aqui, ó, que hoje eu quero aprender a fazer dinheiro. Então se preparem. Galera, eu não sei que hora tem gente que, ó, 31 pessoas, né? Daqui a pouco dá 50, daqui a pouco dá 100, daqui a pouco dá 150, né? E as pessoas chegam atrasadas. E o negócio começa às 7 horas em ponto. Isso vale para nossa vida, sabia? Esse louvor que estava falando aqui agora é um cara chamado Regis Danés. E ele fala sobre milagre, né? Faz um milagre em minha vida, que o Zaqueu, lá da história bíblica, estava pedindo para Deus fazer um milagre na vida dele. E eu quero pegar um versículo bíblico. A gente sempre começa com um versículo bíblico nas nossas lives. Esse versículo bíblico, ele é do Antigo Testamento, lá em 1 Reis, já que eu queria falar hoje sobre o milagre da transformação que pode acontecer na minha vida e na sua. Então, esses primeiros 5 minutos aqui, geralmente a gente traz aqui um versículo bíblico para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente melhorar o nosso dia. E o versículo bíblico hoje está lá no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 e 13, né? E é uma história que diz o seguinte: o profeta, né, foi visitar, estava sem chover naquela época lá, e aí o profeta foi visitar uma determinada vila lá, e ele foi atrás de uma mulher, né, uma viúva que tinha um filho. E o versículo diz o seguinte: quando o profeta chegou para a mulher, pediu comida, ele falou assim, ó, ela falou, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Elias, né, que era o profeta, porém ele disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo para mim e traga. Depois faça algo para você e para seu filho. Galera, pensa bem a situação. O profeta chega lá e fala para a mulher, ó, quero comer. Ela fala, eu não quero nada, nem para mim, nem para meu filho, como que eu vou te dar ainda? Então, o Elias, ele foi mais do que o normalzinho. Em vez de ele só lá, tipo, abençoar a pessoa, ele pediu algo que às vezes ela não tinha. Eu quero dizer para você, às vezes você acha que não tem algo e a gente tem coisa demais. E aquela mulher, ela foi muito sincera com o profeta, porque ela falou para ele assim, ó, eu não tenho nada, eu estou miserável, eu estou escassa, né? E quando ela revelou para o profeta que ela tinha pouco em casa, né? O que ela mostrou para o profeta naquela hora? E às vezes a gente mostra no dia a dia, né? A gente mostra como se a gente fosse uma pessoa descrente. Muita gente fala assim, mas eu não tenho nada. E tem um panfleto na mão, um panfleto. Eu vou contar a historinha de um panfleto para vocês. Há 18 anos atrás, 20 anos atrás, eu entreguei um panfleto, igualzinho esse. Igualzinho não, que não era tão bonito igual esse.
um panfleto e hoje eu tenho um presidente de primeira linha na minha organização. Um panfleto que eu entreguei. Então, deixa eu dizer para você. Você acha que você tem pouco, que você não tem nada? Aquela mulher lá, né? Ela estava bem dizer conformada ali, né? Esperando que ela ia morrer, que antes teve uma previsão que ia ficar um tempo sem chuva. E eu quero que você entenda que às vezes a gente fica orando muito, pedindo a Deus, né? Para dar mais coisa para a gente. E a gente precisa começar a orar a Deus pedindo para que Ele multiplique o que a gente já tem, né? Então, deixa eu dizer para você, faça uma oração para Deus hoje, né? Faça, Senhor, pega o que eu tenho, que eu já tenho. Eu tenho saúde, eu tenho um celular para escutar uma live, eu tenho audição, eu respiro, eu vejo. Pega o que eu pouco que eu tenho, Senhor, e faz transbordar. Então, deixa eu dizer para você, a gente é desafiado a todo dia, tá? A pegar o pouco que a gente tem e usar, mas a gente quer mais e a gente não tem o que a gente tem. A gente faz live todo dia aqui e você tem conhecimento demais e às vezes você quer mais conhecimento, mas você não coloca em prática aquilo que você tem aprendido. Então, eu queria fazer um pedido para você hoje. Faça uma oração diferente hoje. Pede Deus para transformar o que você tem em abundância. Foi o caso que aconteceu com aquela viúva lá. Agradece a Deus pelo ar que você respira, né? Ele está presente na sua vida o tempo todo. E principalmente por ele ter entregado o filho dele para levar os nossos desafios, as nossas dificuldades do dia a dia. Deixa eu dizer para você, só para a gente encerrar esse início de live aqui, né? Assim como aquela farinha, né, e o azeite foram suficientes para mudar a vida daquela viúva e até voltar a chuva, né? Depois choveu e aí o tempo, na história bíblica, choveu depois, o solo ficou fértil, né? Deixa eu dizer para você, da mesma forma que aquele azeite e farinha foram suficientes para aquela mulher, da mesma forma que algumas passagens bíblicas que dizem que apenas 5 pães e 2 peixes alimentaram multidões, deixa eu dizer para você, o que você tem hoje já é o suficiente, sabia? A boca que você tem para ir ali falar com o vizinho, falar com o cliente, fazer uma ligação para alguém, marcar uma avaliação de bioimpedanciometria, começar a fazer mentoria que a gente vai aprender aqui hoje, você já tem o que você precisa. Então, eu queria que você cresce, como diz essa música que a gente começou tocando aqui hoje, né? Creia que pode acontecer um milagre na sua vida hoje, a partir do que você tem, e não a partir do que você quer e que você fica reclamando e pedindo, e pedindo, e pedindo. Eu tenho certeza que um milagre que acontecer na sua vida pode estar mudando a vida de outra pessoa. Gente, o importante é a gente entender que a vida não é sobre nós, sobre o Wellington, sobre Jefferson, sobre você que está aqui. Mas a vida é sobre Deus e as pessoas que estão aí fora. Tem gente precisando da gente, sabia? Tem gente precisando do nosso produto. Gente, esse produto aqui, ó, é sério. Muda a vida das pessoas. A oportunidade que a gente tem muda a vida das pessoas. Então a gente só precisa usar o pouco que a gente tem, abençoado por Deus. Eu tenho certeza que vai acontecer muito milagre na sua vida. Hoje é a nossa live de número 853. As lives ficam gravadas no YouTube. Não consegui baixar de ontem, galera. Não sei o que aconteceu desde ontem. Que eu estou tentando aqui, ó, baixar a live de ontem para subir para o YouTube. Que a live de ontem foi fantástica. Que live aquela de ontem. E aí eu não consegui baixar para o YouTube ainda. Primeira vez que acontece isso. Eu acho que algum problema no Instagram. Mas as lives ficam gravadas no YouTube. Galera, é possível você fazer comentário lá nas lives do YouTube. Às vezes você quer que a gente melhore alguma coisa, às vezes alguma dúvida que você tem, a gente pode perguntar para o convidado que teve aqui, beleza? Então, curta lá, comente, compartilhe as lives. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando a fazer diferença na vida de outras pessoas. A gente começa sempre com uma frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta para o Jefferson. E a frase do dia é: seus melhores professores são seus próprios erros. A frase do dia é: seus melhores professores são seus próprios erros. Galera, hoje a gente tem aqui diretamente... Você mora em Porto Alegre, né, Jefferson? Lajeado, Rio Grande do Sul. Mora em Lajeado, no Rio Grande do Sul, membro da equipe de milionários, um dos próximos presidentes da Herbalife. Jefferson, o sobrenome fala Fakes? Se escreve Fakes, mas fala Fikes. Fikes. Jefferson Fikes. Rapaz, aqui a gente tem convidado internacional aqui hoje, sabia? Um dos grandes líderes, está fazendo um trabalho incrível, galera, sobre transformação corporal. E pela primeira vez aqui na nossa live,
Na verdade, o Jefferson, eu conheci ele nem sabe que eu conheci ele. Eu conheci ele num grupo que nós montamos aí agora de coordenador de sistema. Eu vi um cara aparecendo lá como coordenador de sistema de Porto Alegre, aparecendo, dando opinião, falando as coisas. Opa, tem alguém aqui que eu não conheço. Então, Jefferson, obrigado. Aí eu peguei o contato dele com a Odete e a gente está aqui hoje, tenho certeza que vai ser muito legal. Jefferson, a gente faz umas 3 ou 4 perguntas inicialmente, muito mais para ajudar os nossos distribuidores a recrutarem outras pessoas, tá? E eu já começo perguntando quais eram as maiores satisfações e o que o Jefferson fazia quando a Herbalife apareceu ali na sua vida. Então, bom dia, Wellington. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, cara? Fiquei muito feliz com o convite, com o reconhecimento, né? E pela primeira vez aqui participando da tua live, mas eu já assisti algumas vezes, né? E acho muito bacana esse trabalho que tu tá fazendo, acho que agrega bastante mesmo. Parabéns aí, parabéns para a galera que acorda cedinho para participar todos os dias, né? E então, eu conheci a Herbalife, na verdade, eu era um jovem de 20 anos de idade, né? Cheio de sonhos, e eu fui para o mercado tradicional na época com 18 anos de idade. O meu primeiro emprego ele foi na Caixa Federal, eu fui estagiário, fui bancário temporário, e eu ali eu entendi no banco que podia ter um plano de carreira para mim, né? Eu tinha o sonho de seguir a carreira bancária e tudo mais. Só que aí um dia, assim, do nada, numa véspera de carnaval, o gerente do meu setor chamou todo mundo na mesa dele lá e falou assim, tá todo mundo demitido, o setor de vocês não existe mais no banco no Brasil inteiro, né? E aí eu senti, naquele momento, eu tinha 20 anos de idade, eu sempre fui um cara muito preocupado assim com o futuro, né? Eu sempre projetei a minha vida 5 anos, 10 anos para frente, e desde aquela época até tem algumas coisas que acontecem que a gente não sabe muito porquê, né? E na época eu pensei para mim assim, falei, cara, imagina se daqui a pouco passa 10 anos num emprego, trabalhando para alguém, com uma família para criar. Na época eu era solteiro, morava com os meus pais, então estava tudo certo, né? E se me acontece isso de novo? E foi aí que quando eu fui buscar um outro trabalho, uma outra oportunidade, eu estava buscando um plano de carreira, né? E eu comecei a fazer um monte de entrevistas e nada vinha assim, um plano de carreira. Só que nesse meio do processo eu tinha começado a usar os produtos da Herbalife. Eu tinha recém começado assim, antes de sair do banco, um mês e meio atrás, e eu tinha perdido 7 quilos. E algumas pessoas estavam pedindo o que eu estava fazendo. E eu falei, não, eu estou usando Herbalife e tal. E aí alguns falaram assim, não, se der certo contigo eu também quero. Teve 2 ou 3 pessoas que falaram isso. E eu, naquela época, procurando uma oportunidade, eu pensei, olha, eu posso daqui a pouco começar a vender isso aqui e ganhar uma renda até que eu ache algo mais, né? Foi o que eu pensei na época, assim. Só que aí eu liguei pro meu amigo que me vendeu os produtos, ele fazia o acompanhamento comigo, então eu estava tava interagindo bastante com ele no momento, e eu pedi para ele se ele não tinha uma oportunidade. Ele falou que sim, me convidou para uma reunião, né, chamada HUM, aqui na minha cidade, pequenininha, e na época eu fui, olhei, gostei, e falaram que ia ter um tal de um STS, que é na cidade de Gravataí, que é ali do ladinho de Porto Alegre. E eu falei, eu vou. Era um evento de 2 dias na época. E eu fui, participei desse evento, cara, e eu fui para lá pensando assim, cara, se eu fizer 300 por mês e arrumar um emprego num banco, é o dinheiro que eu preciso para financiar um carro para mim. Era o que eu tinha pensado. Mas, cara, quando eu cheguei lá, que eu vi as histórias das pessoas, né? Eu vi na hora do plano de marketing, eu vi as histórias das pessoas e eu entendi que quem trabalhava de uma forma profissional no negócio podia ter uma vida diferente, uma qualidade de vida diferente. Porque eu não entrei na Herbalife por causa do dinheiro, que eu estava precisando do dinheiro, não era isso. Eu entrei na Herbalife justamente para ter uma vida diferente do que as pessoas tinham aí fora. Né? E aí eu vi as pessoas viajando, eu vi a galera tendo carro legal, casa bacana, e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E lá, cara, com 20 anos de idade, no meu primeiro evento, eu tomei a minha decisão de mudar minha vida, de realmente fazer algo diferente, né? Porque na época a Herbalife realmente era muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Verdade. Cara, e aí eu fui aprender. E aí eu fui aprender. E eu nunca mais saí do sistema, dos eventos, né? E estamos aí até hoje, cara. Fazem 17 anos já. Mas nós vamos falar bastante disso aqui. Galera, sabe o que é importante que o Jefferson falou aqui? E quando eu falo para vocês, manda aviãozinho, manda aviãozinho, manda aviãozinho, sabe por quê? O Jefferson falou assim, pô, aquelas histórias lá me impactaram. E esses primeiros 5 minutinhos aqui da nossa live, cara, é quando geralmente o nosso convidado conta a história dele. E por isso que eu peço vocês, manda aviãozinho, que eu não sei quem é que vai ser, que vai escutar a história do Jefferson, quem vai ser o Jefferson da sua organização daqui a uns anos como membro da equipe de milionários a caminho de presidentes.
Então, ou seja, não perca tempo não, já mete o dedo no aviãozinho, coloca a gente para dentro aqui, ó. Vamos bater de 150 pessoas antes das 7h30, depois a gente vai para cima para 200. Eu tenho certeza que vai ser muito conteúdo aqui hoje. Jefferson, quando você compara a vida que você tem hoje e a perspectiva do negócio Herbalife comparado com os bancários, quais são os benefícios que a Herbalife traz para vocês ou as vantagens do negócio Herbalife para você em relação ao tradicional? Então, Wellington, o que que eu notei assim já desde aquela época, aí eu fui construindo isso, né? Porque eu entendi logo no início que eu precisava aprender. Porque assim, não foi fácil começar um negócio novo com 20 anos de idade, sem credibilidade nenhuma na época, né? Eu não tinha R$ 1 para começar, então eu tive que pedir tudo que eu comecei ali para comprar os primeiros produtos, para começar o meu negócio, eu tive que pedir dinheiro emprestado, né? E, cara, assim, o que que eu posso, nessa comparação, o que que eu posso te dizer? Primeira coisa, liberdade, né? Eu tô vivendo um momento agora na minha vida, entre conquistas e tudo mais, que é o que mais chama atenção, mas eu tô me vivendo um momento na minha vida agora, eu e minha esposa, que a gente tá com um filhinho de 1 ano e 10 meses, né? Então, cara, a gente pôde curtir ele até o primeiro ano de idade, direto com ele em casa, né? A gente pôde dar todo o suporte, a gente pode buscar. Eu particularmente queria ser um pai muito presente, então eu sou aquele pai que vai na reunião da escola, eu sou aquele pai que vai buscar mais cedo, que às vezes leva mais tarde, né? Para realmente para poder curtir, para viver esse momento, porque isso é uma vez na vida. Eu acho que isso ele está acima de qualquer dinheiro, ele está acima de qualquer coisa que a gente possa fazer, né? De qualquer conquista. Para mim é a minha principal conquista. Fora que, cara, assim, a gente já conhece, eu e a Lê, né? A gente já conhece 17 países. Eu já tive, sabe aquele negócio que eu falei de viajar? Então, logo a gente começou a viajar. Os primeiros anos a gente começou a qualificar para as férias. Quando a gente não vai para fora do Brasil pelas férias da Herbalife, a gente vai com o dinheiro que a gente ganha da Herbalife, né? Então, assim, a gente tem um estilo de vida incrível. E isso foi isso que me chamou a atenção. E eu vejo que, passados esses 17 anos, essa promessa ela está sendo cumprida dia a dia, né? Então, isso que é o principal. A gente entrou com esse propósito de poder viajar, de poder ter uma qualidade de vida diferente. Para mim, isso é o principal de tudo, cara, a liberdade em Muito relação ao bom. mercado tradicional. E vai ficar melhor ainda, viu? Nós estamos te esperando aqui na equipe de presidentes. Nós Deixa estamos eu só te falar. começando, né? Jefferson, você falou que você mora em Lajeado. A cidade é pequena, quantos habitantes tem? Lajeado chegou agora a 100 mil habitantes. Aqui é um lugar, assim, não é muito grande, mas ela tá no meio de outras pequenas cidades, assim, que junta bastante gente ao redor aqui. Dá em Ok, torno, a região aqui tem em torno de 400 mil habitantes e é bem forte a economia, é bem bacana aqui. muito bem. Se você pudesse pegar nessa trajetória sua de 17 anos, o seu maior desafio aqui dentro da Herbalife, qual foi e como superou? Ah, cara, em 17 anos a gente sabe, né, Wellington? A gente tem muitos altos e baixos, né? Não existe um negócio que ele segue crescendo o tempo inteiro, né? A gente tem muitos momentos que a gente desanima, sabe? Mas talvez uma das coisas que eu escutei logo no início do meu negócio da Herbalife, que foi quando eu me tornei um supervisor e eu participei de um final de semana de liderança, eu escutei um jovem que foi no palco e ele falou assim, eu entrei na Herbalife com 20 anos de idade, e eu tinha 20 anos na época, né? E eu coloquei para mim que, como meta, que eu ia ser totalmente livre financeiramente aos 30 anos. E hoje eu tenho 26 anos de idade e eu sou totalmente livre financeiramente. E quando ele falou isso, eu coloquei para mim no meu caderno e anotei, cara, eu vou me dar pelo menos 10 anos nesse negócio, né? E à medida que eu coloquei essa meta de pelo menos 10 anos, então eu tinha até os meus 30 anos para dar certo. Então de nada eu ia desistir. Mas assim, a maior dificuldade que eu tive foi encarar, né, minha família, os meus amigos. Na época eu lembro que ninguém apoiou, né? Eu fui a única pessoa que tive a visão, que acreditei no negócio. Hoje eu tenho os meus pais que trabalham comigo, eu tenho os meus tios, tenho alguns amigos que trabalham com a gente, né? Então isso é muito legal. Mas a primeira que eu acho que a maior dificuldade a gente às vezes quer encontrar o apoio das pessoas que estão próximas, quando que na verdade é só a gente que tem que acreditar, né? E aí, lógico, com o passar do tempo é os altos e baixos do negócio, da gente mesmo como pessoa, né? Às vezes, quem nunca teve vontade de daqui a pouco desistir de algo, né? Mas aí o nosso sonho tem que prevalecer, né? Verdade. Galera, falando disso que o Jefferson falou agora aí, né? Como pegar o apoio das pessoas que estão próximas, né? É uma pergunta para se fazer para um dentista do dinheiro que ele ganha, quantas pessoas são os amigos e parentes bem próximos dele, né? Lá no Jefferson, por exemplo, como bancário,
quantas pessoas da família dele eram clientes dele lá no banco. E normalmente não funciona assim, tá? Os maiores clientes do médico não são os família, o maior cliente do dentista, inclusive, que dão prejuízo para o dentista e a família. Eu fui para Minas agora, e lá na hora o meu dente quebrou a pontinha do dente. Eu já fui lá no meu irmão, que é dentista, fez o serviço todo e não me cobrou nada. Toma prejuízo ainda. Então, deixa eu dizer para você. É bom o apoio da família, mas não fica dependendo de apoio de família, não. Tá? Se tiver, ótimo. Se não tiver, o sonho é seu e quem vai realizar isso aqui é você. Beleza? Jefferson, essa live hoje eu queria focar essa live em fazer dinheiro com vendas, tá? Você já trabalha com a Herbalife há algum tempo, né? 17 anos. O que fez com você nos últimos tempos a focar no programa de transformação corporal? Então, Elton, quando eu tive acesso ao programa, que foi ali final de dezembro, né? Quando eu olhei essa estrutura, primeiramente eu enxerguei a importância, né, de ter um projeto a médio e longo prazo com o nosso cliente e não simplesmente vender só um programa de 15 dias para ele, mas vender algo mais a médio e longo prazo para poder explorar melhor o resultado do cliente. Porque a gente não vende produto, a gente vende resultado. E o principal que eu enxerguei assim, eu falei, cara, se eu puder pegar um cliente aqui, ficar 90 dias com ele, fazer um trabalho que ele tenha resultado, primeiro, ele vai ser um cliente satisfeito, né? Isso que é o que nos interessa, o resultado dele. Segundo ponto, se ele vir a fazer o negócio, porque a gente tem eu enxerguei o poder da duplicação dentro do T90, né? Foi o que mais me chamou a atenção. Falei, cara, isso aqui eu posso botar dinheiro, muito dinheiro na mão do novo consultor. Então isso para mim é o principal. É eu poder pegar uma pessoa e se eu fizer 2 clientes com ele, ele vai ganhar muito dinheiro já de saída, né? Então foi isso que mais me chamou a atenção. Eu enxerguei de novo uma grande oportunidade de poder duplicar o negócio, né? Então isso foi o principal de tudo. E aí nós começamos a fazer, cara, ali finalzinho de dezembro para início de janeiro que nós começamos com o programa. Me diga uma coisa, você tem espaço Vida Saudável também, não é isso? Temos. Como que você concilia espaço com as apresentações do programa de transformação corporal? Então, a gente tem o Espaço Vida Saudável, a gente tem uma equipe lá. E a gente atende das 11 às 3 da tarde. Fora desse horário, a gente trabalha com hora marcada, né? Então, assim, mas claro, como a gente tem uma equipe lá trabalhando com a gente, então, assim, toda hora é hora de marcar uma apresentação, né? A gente não tá ali preso. Você tem um espaço separado lá dentro do espaço, tipo um escritório, uma área reservada ou não? Cada um tem o seu escritório, a gente tem uma área reservada, sim, porque eu acredito muito assim. A gente tem uma preparação, né? Então, se eu marco com o cliente às 3 da tarde, eu tenho que estar lá 45 minutos antes, pelo menos, preparar a sala, preparar o ambiente, preparar lá um chazinho para ele, né? Esperar ele do jeito que tem que ser, né? Com um clima bacana, para que ele se sinta bem. Eu acredito que tudo numa venda é agregar valor, né? A gente não vende um objeto, tá? Eu preciso agregar valor a esse objeto aqui para mim poder vender para ele e realmente entregar o que ele precisa, né? Então, criar um clima bacana para isso. Essas apresentações, Gerson, elas só podem ser feitas dentro de um espaço ou pode ser feita em outro local? Na verdade, a gente tem que estar sempre preparado, né? A gente faz essa apresentação dentro do Espaço de Vida Saudável, né? No caso, lá no nosso escritório, mas também a gente faz no estabelecimento da pessoa ou na casa da pessoa. No primeiro momento, a gente tenta trazer para o nosso ambiente. Mas se não dá, cara, a gente está preparado sempre para tudo. A gente tem o mesmo material que a gente tem no escritório, nós temos dentro do carro, né? Então, a gente está sempre preparado para fazer a apresentação, aonde que for, não importa. E muitas vezes o cliente é de fora, não é daqui, né? Com a rede social a gente atende bastante gente fora, então faz uma live, né? Faz uma videochamada com o cliente, faz no online mesmo. Como que der para fazer, a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que isso é o principal. Ao longo dessa live eu quero saber como é que você faz isso à distância, tá? Me diga uma coisa, certo. Qual é o objetivo principal das apresentações? Quando você marca uma apresentação para a pessoa, qual que é o objetivo principal? O objetivo principal lá no final é vender para ela o resultado, certo? Okay. Mas a gente trabalha muito as dores da pessoa quando a gente vai fazer uma venda, né? A gente precisa escutar primeiro o cliente, tá? Primeira coisa, escutar o cliente, ver as necessidades dele e depois trabalhar nisso nele. Até eu queria ter trago aqui, né, um questionáriozinho que a gente tem lá, eu acabei me esquecendo. Mas a gente tem algumas perguntinhas que a gente faz para o cliente logo no início,
antes de fazer a avaliação dele, que a gente vai trabalhar essas perguntas ao longo da apresentação, né? Justamente para trabalhar as dores dele, né? E a venda, ela é muito emoção. Então, é uma coisa muito importante, que tu tem que ter os produtos junto ali na hora já, a pessoa já sai já com alguma coisa de produto já embaixo do braço, né, para levar para casa e já começar o programa com a gente. Mas o principal de tudo, eu ainda vejo muitas pessoas ainda vendendo produto. Nós já faz muitos anos que a gente não vende produto, né? A gente vende um pacote de emagrecimento para a pessoa, com todos os benefícios que ela precisa ter ali para atingir o resultado dela, né? Beleza, galera. 153 pessoas, 7h23. Vamos bater 200 pessoas nessa live, sabe por quê? Hoje, Jefferson, só para mim, antes de eu fazer a convocação aqui, nos últimos 6 meses, 5 meses, né, que você está fazendo isso, 5 meses e meio, quanto que você faturou no total? Eu tava fazendo o cálculo ontem de noite, foi em torno de 170 mil reais que a gente fez com os programas, galera, com os T90. 170 mil dá 25 mil reais 35 mil reais por mês de venda, uma média de 35 mil reais de venda, e a gente vai aprender isso aqui hoje, tá? Jefferson, quanto tempo geralmente leva uma apresentação entre a pessoa chegar até ela sair de lá? Na média de 35 a 45 minutos, mais ou menos. Fica nessa média, assim. Tem algumas pessoas que a gente precisa conversar um pouco mais, né? Mas fica nessa média mesmo. A gente não enrola muito assim, sabe? Beleza. Vamos lá. Galera, então você tem que se programar. Ô, Jefferson, vamos começar isso assim na prática, tá? Para alguém aqui, nós estamos com 156 pessoas, para alguém começar a fazer a sua primeira, tá? A primeira sua avaliação, a primeira mentoria, não sei como você chama aí, né? Que dica que você dá para alguém conseguir fazer? Opa, vou começar a fazer a primeira e depois a segunda, a terceira, como conseguir indicações? Certo. Vamos imaginar, então, que a gente está falando para a pessoa que vai fazer a primeira, que ela já está no negócio, certo? Já tá fazendo, mas não está no programa? Ainda não começou a fazer o programa, é isso? Tá, vou pegar aqui, ó. Daniel Cristiel. O último aqui. Certo. O Daniel, então, ele já trabalha com a Herbalife e ele quer começar a trabalhar com o programa. O que nós fizemos, tá? Nós pegamos e fizemos, eu e a Lê, a gente sentou e a gente fez uma lista com todos os nossos clientes, assim, dos últimos 2, 3 anos que estavam meio parados, sabe? E a gente montou essa lista, começou a botar no papel. Olhou lá no sistema da Herbalife e olhou nas nossas agendas e tal, né? Na agenda telefônica, agenda manual ali. E a gente começou a mapear, tá? Com quem que a gente vai falar? Então, essa dica, para mim, foi o que alavancou o nosso negócio. Para vocês terem uma ideia, no mês de janeiro, que foi o primeiro mês que a gente começou a trabalhar com o T90, nós fizemos 14 novos clientes nesse projeto, né? E aí tu imagina, cara, é assim, vamos falar, os programas ele custam de 2 mil e pouco a 4 mil e pouco, né? E tu imagina assim, a cada 2 dias você vendendo, e a maioria dos nossos clientes comprou naquele mês o programa top de 4 mil e pouco. Então tu imagina a cada 2 dias tu vendendo ali 4 mil reais, 4 mil e poucos reais, né? Só que o que a gente fez? A gente montou uma lista e começou a agendar com eles. Olha, Wellington, é o seguinte, eu tenho uma novidade fantástica para te mostrar. Que horas tu pode me receber ou tu pode vir aqui no meu escritório? E aí eu marcava com a pessoa, né? No caso, eu e a Lê, né? Então a gente tenta sim se dividir um pouco. Quando é mulher, a gente dá uma preferência para a Lê. Se a Lê está com a agenda dela ocupada, eu faço, né? E a gente vai jogando assim. E quando é homem, daí preferência para mim atender, sabe? A gente dá uma dividida ali, mas todo mundo faz tudo, né? Na verdade. E esse foi o primeiro. Isso aí é matadora. Ô, Jefferson, é simples. Eu vou te interrompendo, tá? Claro. Dentro dessa sua lista, tem uma pessoa que é vendedora na loja vizinha ao seu espaço e você sabe que ela ganha salário mínimo e vive apertada financeiramente. Você chama essa pessoa também? Chamamos todo mundo. Por quê, cara? A gente vende, na hora que tu vai fechar o programa, tu não vai vender 4 mil e poucos reais para a pessoa. Tu vai vender a parcela. E o brasileiro, ele gosta de parcela. O brasileiro, logo, ele faz o cálculo de quanto que ele vai gastar por mês. Ele não faz o cálculo de quanto que vai custar a operação toda no total, né? Só que é o seguinte, cara, a gente sabe que quando aí é a experiência de mercado, tá? Quando a gente tá no foco, tá se cuidando, e quando a gente tem uma programação diária do que a gente vai se alimentar, do que a gente vai comer, a gente come bem e come barato. E quando a gente come o que vem pela frente, não tem nenhuma programação, a gente come mal e come caro. Então nós ensinamos logicamente, que a maioria dos clientes
que é 80% da população, tem uma renda mais baixa, né? Então é mais limitado. Então todos esses cálculos a gente faz com o cliente na hora de fechar a venda, né? A gente precisa explicar para ele que fazendo o nosso programa, ele vai poupar dinheiro. E realmente, na prática, isso se confirma. O nosso cliente ele acaba poupando dinheiro por adquirir os programas e começar a usar com a gente. Beleza. Gerson, eu imagino o seguinte, na hora da apresentação em si, eu sou seu amigo, ou seu conhecido seu, ou um ex-cliente seu, ou alguém que foi indicado que você nunca viu na vida, eu imagino que da apresentação para frente, o conteúdo é o mesmo. Mas a pergunta que eu quero fazer é, como é que você convida, você já falou agora, mas eu quero que você repita, como que você convida alguém que é conhecido já e como é que você convida uma indicação? Certo. Então, assim, alguém que é conhecido, tá? Eu tô com alguns amigos ainda que eu não consegui marcar para sentar para falar do projeto. Mas Sim. cada vez que eu falo com eles, eu mostro. Vamos imaginar assim, eu penso que às vezes a gente é muito imediatista, né? E a gente tem que ter um pouco de paciência. Então, vamos imaginar assim que o Wellington é meu amigo e de vez em quando a gente vai para academia junto. Wellington, hoje eu já tive mais um resultado aqui. Cara, dá uma mostrada ali. Mostra o resultado do cliente. E deixa assim. Sabe? Tu vai plantando a sementinha na cabeça do cara. Porque às vezes o momento não é agora, o momento dele, né? Às vezes a gente tem que também, a gente tem o nosso tempo, mas a gente tem que respeitar o tempo das pessoas também, né? Então isso quando é conhecido. Ou também assim, a gente ontem mesmo, tinha uma cliente que a Lê estava trabalhando, ela já era cliente nossa, né, de mais tempo, mas assim, sabe, tá usando um shake em casa, aquela coisa assim, tá devagar, não tá em nenhum programa mesmo e tal, beleza. E a Lei estava já há uns 2 meses tentando marcar com ela e ela está com a agenda muito corrida e não dava certo. E ontem ela veio no nosso escritório, né? Ontem a Lei conseguiu marcar com ela às 5:30 da tarde. E ela foi lá, a Lei mostrou para ela o novo projeto da Herbalife, do jeito que tem que ser e tal, novidade e tal, porque tudo é novidade, né? As pessoas gostam de novidade. Sim. E realmente o T90 é a maior novidade que a gente teve talvez nos últimos anos da Herbalife. E a gente tá muito animado com isso. Então, o brilho no olho, tu falar com a pessoa com energia e falar para ela que realmente... E vou te falar mais, essa cliente em específico, ela não quer perder peso, ela usa para saúde, para estética, assim, né? Mas principalmente para saúde, para perder algumas gordurinhas. Não é uma pessoa que quer perder 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, né? E a Lê mostrou o projeto para ela e ela gostou e ela comprou o programa top. Tu tá entendendo? Beleza. Então, uma coisa, quem é conhecido, às vezes você vai precisar de cozinhar a pessoa um pouquinho até fazer a dela, ok? Vamos imaginar que essa cliente aí perdeu 5 quilos e ela, ou ela só fez a avaliação e não comprou, mas ela me indicou, o Wellington, uma pessoa estranha. Como é que você entra em contato comigo? Então, a gente tenta ligar para a pessoa no primeiro momento, só que a gente pede se a gente pode ligar antes, né? Porque hoje em dia ninguém mais atende ligação, né? Então, assim, a gente chama a pessoa no WhatsApp, pede para a cliente mandar também para a pessoa que a gente vai chamar, que ela está fazendo um programa de emagrecimento e que a gente tira foto ali com a pessoa, manda foto dela, né? O que tem acontecido para nós, Wellington? A gente pegou algumas indicações de pessoas que acabaram não comprando, tá? E a gente fez o contato e a gente não teve muito sucesso. Então, o que a gente está fazendo agora? Porque tudo são testes, né? O programa também... Me ensina o que está fazendo agora, que eu estou sofrendo aqui com indicação que não... Isso aí é meio que geral, né? A gente está num processo... Como o programa é novo, são 6 meses só praticamente, nem isso. Então, a gente também está em fase de testes de como que vai funcionar melhor essa questão das indicações. Mas assim, por exemplo, a gente usa muito... E aí não é só indicação que a pessoa te dá o contato, né? A gente usa muito a prova social. Então, tu pega um cliente, todo mundo é foto de antes, foto de depois, como agora já fazem quase 6 meses, então a gente está com muito cliente que tem resultado de antes e depois. Então, a gente posta na rede social e marca a pessoa. A gente pede para o cliente postar. Nem todos querem fazer isso, então a gente respeita também. Mas é dali que vem o nosso os principais contatos assim de indicação, que é pela rede social, né? E logicamente assim, cara, quando tu começa a ter um contato mais direto com o cliente, porque no nosso programa funciona assim, a gente faz as avaliações de bioimpedância, tá? Das reavaliações. Tem cliente que a gente faz toda semana, cara. Por quê? Porque esse cliente está precisando mais. E tem cliente que a cada 2 semanas está ótimo. E a gente vai avaliando isso com o cliente e vai sempre agendando. E ali, no gerar intimidade com a pessoa, no gerar relacionamento com a pessoa, é onde a gente vai tentando
pegar uma indicação aqui, uma indicação ali, a gente vai pedindo para a pessoa, olha, Wellington, é o seguinte, cara, tu já perdeu 10 quilos aqui com a gente, as pessoas do teu trabalho lá não estão te pedindo o que tu está fazendo? Ah, estão pedindo sim, uma fulana pediu, a fulana pediu, quem sabe tu me dá o teu contato aqui que eu vou chamar ela, né? Então é muito assim, a gente não tem um script assim decorado, pronto, que é assim, e esse é o momento, sabe? A gente vai sentindo o momento de pegar as indicações. Mas assim, tem que admitir que a gente ainda não deslanchou na questão de indicações, sabe? Ainda não tá do jeito que a gente quer. Ô Jefferson, eu acho que qualquer pessoa aqui que falar com muita gente em qualquer coisa vai dar certo, né? Falar de muito de T90 vai vender T90, falar muito de espaço vai vender, falar muito de delivery vai vender delivery. Deixa eu voltar. Então, eu acho que 80% é resolvido se a gente fala com muita gente. Como que você faz esse trabalho de conseguir pessoas para poder fazer avaliações aí próximo de você, nos vizinhos, mercado, de lado, comércio? Como você faz isso ou não? Sim, sim, sim. A nossa meta é fazer pelo menos um novo todos os dias. Pelo menos. Nem sempre a gente... novo, não importa se é do programa mais baixo ou do mais alto. Na verdade, assim, eu digo fazer pelo menos uma avaliação nova todos os dias. É a nossa meta. Pelo menos, tá. né? Uma avaliação, não quer dizer um cliente. Fazer uma avaliação. Isso. Deixa eu te passar assim. Ó. Eu venho do Herbalife na época que eu tinha uma meta assim. Nunca ia aprendi isso no início do negócio. Aí fica a dica pra galera aqui. Nunca ir dormir sem ter 3 visitas novas, a gente chamava, né? Ou 3 avaliações novas marcadas pro dia seguinte. Por quê? Porque uma geralmente desmarca, né? Acontece alguma coisa lá, a pessoa não aparece, não avisa, enfim, né? A segunda geralmente não tinha dinheiro e a terceira era para a gente fechar. Então, se a gente quer fazer um cliente novo todos os dias, a gente tem que desenvolver ferramentas, desenvolver maneiras, e aí cada um tem que estudar e tem que desenvolver isso. Como que tu faz para ter 3 visitas novas marcadas, 3 avaliações novas marcadas pro dia seguinte? Isso aqui é matador, cara. Se a gente botar isso como meta, isso aqui começa a acontecer. E aí o negócio realmente fica fora de controle. Gostei. Já anotei aqui, marcadas todo dia. Jefferson, vamos lá. Galera, faz uma coisa, são 7h35. Agora eu vou pedir para o Jefferson fazer na prática comigo como que ele faz com o cliente dele. Então, deixa eu dizer para você, mete o dedo no aviãozinho aí, não pensa duas vezes não. Eu já vi que tem várias perguntas para o Jefferson aqui, viu? Jefferson, alguém perguntou aqui, depois você me responde ali no final, tá? Se você só vende T90, mas se o cara quiser fazer 30 dias ou 60, você vende também? Tá. E alguém pediu se você pode mandar as perguntas que você faz para a pessoa lá. Beleza? Aquela que você falou que você não levou aí, você manda para mim, eu coloco lá no canal do Telegram. Wellington. Então, galera, mete o dedo no aviãozinho aí que eu vou pedir o Gerson agora para fazer uma apresentação comigo, tá? Imagina que ele me convidou, eu fui lá para o espaço dele, no horário marcado, eu quero que ele faça toda a apresentação com fechamento, eu vou colocando as dúvidas, objeções. Então, Jefferson, vamos lá. Imagina que você marcou comigo 16 horas, horário agendado, 16 horas. Primeira coisa, você me lembra antes? Como que é o processo aí? Vamos lá, tudo. Tá, beleza. Eu posso só fazer um adendo antes, não que eu acho que é bem importante. Deve aqui, tá. Meu irmão aqui. Aí o cara pergunta assim pra mim aqui: mas na Herbalife não permite falar isso, eu posso falar? Aqui pode, que aqui na Herbalife. Ótimo. Não, então, assim, ó, o que eu vejo, tá? A galera quer saber muito, assim, como é que faz o fechamento, tá? Mas eu acho que a gente primeiro precisa entender onde a gente tá. Então, o primeiro foco não é fazer o fechamento em si. O primeiro foco é tu conseguir estar na frente de mais pessoas. Acho que esse é o principal. Sabe? Então, quanto mais pessoas tu tiver sentado na frente no teu dia, mais chance tu vai ter de fechar. E aí que tu vai, na prática, vai te levar à excelência. Não existe, tu nunca vai ser bom em algo que tu não faça muito, né? Que tu não tem muita decorrência todos os dias, que tu não tenha, né, muita ação, entende? Então, assim, a gente desenvolveu várias formas de sentar na frente das pessoas. A gente tem, por exemplo, a gente estava falando aqui, estava me pedindo como é que a gente faz para marcar com um cliente que a gente conhece, com que a gente não conhece. Mas também a gente tem uma página só de Slim Day, por exemplo, né? E nessa página de Slim Day, qual é o nosso foco ali? É vender, logicamente, o kit detox para a pessoa, né? Vender o Slim Day, vender os kits 1 dia, 3 dias, 5 dias, enfim. Mas o principal de tudo é a gente ter contato com o cliente, fazer o acompanhamento dele naquele dia que ele está fazendo e também tentar puxar para uma avaliação. Porque isso, o Slim Day é uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir quebrar
aquele negócio, esquentar o cliente, esquentar o contato, para depois a gente entrar com o T90 nele. Show, Né? show. E alguém perguntou aqui, então isso já nos deu muito, cara, a gente já teve, por exemplo, assim, ó, o primeiro cliente que a gente teve, olha só, primeiro cliente que a gente fez do T90, a maquininha não tinha nem chego ainda. Eu tive que ir no outro dia na casa do cliente para passar a maquininha, né? Então, primeiro, foi lá, um casal foi lá para pegar 2 kits de Slim Day antes do Natal. E a Lê mostrou para eles ali, tal, programa novo, papapá, vocês querem perder mais peso? A Lê mostrou para eles, assim, sem passe de apresentação, sem maquininha, sem nada. E eles falaram, não, a gente quer fazer. Cara, tu pensa bem, só do fato de ter feito a ação de marcar com eles para virem retirar o kit no nosso escritório, e por ter mostrado para eles, além de levar o kit, eles fecharam cada um o programa top, de 4 mil e poucos reais cada um, cara. Quase 9 mil reais, né? E assim, eu aí o gelo... a fazer esse negócio aí. E aí, cara, tu imagina assim, a gente não tinha maquininha. A maquininha chegou no dia. Aí tu imagina que tinha que esperar no outro dia para ir lá passar o cartão, né? E a aflição do cara desistir. Né? Então, por isso que sempre tenha todo o material na hora, porque daí não tem erro, porque a venda também é emoção, né? Então, assim, pode falar, olha. Não, você falou de números aí, eu anotei aqui, tá? Eu anotei, o foco é estar na frente de alguém todos os dias. E o Jefferson falou de números, e eu já falei, galera, qualquer pessoa que fizer 100 shake fica craque em fazer shake. Qualquer pessoa que fizer 100 supervisor de primeira linha fica craque em fazer supervisor de primeira linha. Qualquer pessoa que fizer 100 transformação corporal vai ficar craque em transformação corporal. Fazer 100 novos participantes no espaço, de primeira linha, de primeiro convite ali, vai ficar craque. Então, deixa eu dizer para você, não tem segredo, tem números, tá? Para quem está perguntando sobre material de transformação corporal, lá no canal do Telegram tem tudo que vocês precisam e mais alguma coisa, tá? Jefferson, vamos lá. Tá marcado para o Wellington 16 horas. Certo. Você me liga antes, me avisa antes. Como é na prática? Como você se prepara? Você prepara ali, prepara um casinho para a pessoa? Como é isso na prática? A gente pegou aquela dica que, se eu não me engano, foi o Wendel que deu, né? Da gente sempre entrar em contato com a pessoa um dia antes e pedir que, se ela tiver que desmarcar de alguma forma, que ela avise pelo menos 12 horas antes, né? Então, okay. isso melhorou um pouco. Não significa que a gente não tenha muitas pessoas. Tem dias, cara, que todo mundo que marca acaba desmarcando. Faz parte. E a gente fica brabo, a gente desanima, mas a gente desanima naquele momento e aí vai de novo. Né? E marca de novo para a próxima e tenta reagendar aquela pessoa também, enfim, né? Mas aí então tá, o Wellington chegou lá. O Wellington tem várias formas de chegar lá. Uma delas é através do Slim Day, por exemplo, que eu falei, né? Então vamos imaginar assim, o Wellington chegou lá, pegou o kit Slim Day dele, tá? E levou para casa e fez aquele dia. Naquele dia eu fico em acompanhamento com o Wellington. E o que eu já combino com ele para ter um pretexto de sentar na frente dele de novo, tá? Eu combino com o Wellington o seguinte, Wellington, olha só. Se tu vai fazer direitinho hoje o teu kit, tá? O teu kit Slim Day aqui. Amanhã tu vem aqui para a gente fazer uma avaliação e a gente já combina um horário aqui para a gente fazer uma avaliação de bioimpedância completa, do jeito que tem que ser para ver realmente o teu resultado do pós o kit e para ver como que tu tá realmente. E aí, geralmente, as pessoas querem marcar isso, né? As pessoas aceitam a marcação. E aí a pessoa chegou ali, aí eu já quebrei o gelo com ela, porque ela já me conheceu e tal, né? Eu sento aqui, o Wellington senta comigo e aí vai para a apresentação normal. Aí não importa mais se a pessoa ela é a primeira vez que ela chegou, se ela usou o kit Slim Day, se é um conhecido, se não é, tá? Isso é muito importante. Imagina mesmo que a pessoa... é um estranho, é uma indicação de alguém. Tá certo, beleza. Então eu chego lá e a pessoa daqui a pouco nunca ouviu falar de Herbalife. E uma coisa importante, a gente não fica falando de Herbalife ali na hora, a gente não fala de produtos, tá? A gente entra num processo, porque o que a gente tem que pensar é o seguinte, tu tá vendendo um programa de emagrecimento para a pessoa, tu não tá vendendo produtos. Então, acho que a apresentação e a forma que a gente vai conduzir, ela começa na nossa cabeça. Mas tá? quando ela entra no espaço, ela já não vê Herbalife? Ela vê ele no nosso escritório, mas, cara, não pergunta nada. Dificilmente alguém fala assim, Herbalife, sabe? Okay, e quando a pessoa fala assim, se a pessoa falar, Herbalife, beleza, ótimo, senta aqui o Wellington, tu já conhece Herbalife? Aí tem algumas pessoas que já conhecem, que já usaram, que não usaram, enfim, mas isso aí é o de menos, tá? Beleza. Porque eu não tô vendendo para ela Herbalife, eu tô vendendo para ela o meu trabalho, né? Sim. Então isso é o mais importante, tá? E isso eu deixo bem claro para ela, olha aqui, ó, eu tô vendendo para ti, tu veio aqui conhecer o meu trabalho. Tá? Então, aí eu tenho questionário. Depois eu posso te mandar, mas é aqueles questionários que tem na gráfica ali, que é bem barbado, assim. Pega o nome da pessoa. Eu não
sei se é o mesmo, é um questionário que a gente Tá bom, comprou na, mas na você nossa graça. me manda ele aí que eu coloco lá no canal do Telegram. Isso, eu te mando lá, mas é bem básico, assim. Por exemplo, assim, Wellington, seguinte, quantos quilos tu gostaria de perder? 5 quilos. Beleza, Wellington. E tu já tentou fazer alguma coisa para eliminar esse peso, cara? Eu só parei de comer pão e tô caindo pra academia. Tá certo. E agora, nesse momento aqui, tu tá realmente tentando fazer alguma coisa ou não? Cara, minha mulher falou que eu tô gordo. Ah, ela reza. Isso é complicado, né? A gente tem que agradar a patroa em casa, né, Wellington? Senão ela Então, procura outro fora, né? não dá pra dar margem, né? Então, assim, e isso é importante, viu? Porque a gente vai e quebra o gelo, né? Isso é legal. A gente fazer a brincadeira com o cliente, a gente fazer essa, né, trocar essa ideia com ele, né? E então, Wellington, me diz uma coisa, cara. Hoje, de 1 a 10, que nota tu dá pra importância de tu eliminar realmente esses 5 quilos? 7, 8. Certo. E aí tudo que tu vai me dizendo eu vou anotando aqui, porque depois, lá no final, na hora do fechamento, eu vou usar contra ti, tá? Eu vou usar a meu favor, no caso, né? Então, assim, e aí eu tenho mais algumas perguntinhas que eu faço ali, tá? Que agora eu não lembro todas elas de cabeça, certo? Mas eu vou mandar para vocês, que é bem básico, assim, coisas que é importante, né? Eu vou lá pedindo, tu tem algum tipo tu usa algum tipo de remédio, tem algum tipo de doença ali, enfim, alguma coisa que eu vou perguntando para a pessoa, tá? E geralmente as pessoas têm alguma coisa que elas alguma insatisfação a mais, eu tenho dor aqui, dor ali, enfim, já o médico falou que eu tenho que perder peso, né? Sempre rola essa conversa, tá? E aí eu chego na apresentação. E aí a gente tem sempre a pasta de apresentação junto. E aqui é importante o material, tá? O material tem que estar sempre bem alinhado, direitinho, bem organizado, tá? Só que o mais importante que a gente trabalha tá aqui, ó. Eu tirei da pasta para a gente conseguir trabalhar aqui, certo? Eu sempre gosto, tudo para mim é agregar valor. Essa aqui é a pasta padrão lá do Rodriguinho, né? Que a galera lançou no final de semana de liderança e tal, tá? Assim, ó, eu gosto, para mim, é vender o programa, é agregar muito valor ao programa. Eu não falo de produto para a pessoa, tá? Depois, no final, a gente mostra o que vem, certo? Mas isso é detalhe. Para mim, o mais importante é isso aqui. Wellington, o que tu vai ganhar então, cara? Tu vai ter uma rotina personalizada. Mas Tu você vai já ter um. fala isso depois das perguntas? Não, então, tem a pasta, tá? Tem a pasta aqui, certo? Acabou as perguntas que você conhece a pessoa, qual é o próximo passo? Aí vem a pasta, Tá. tá? Até então eu não entrei na A pasta. pasta é antes da avaliação? Antes da avaliação. Ok. A pasta é antes da avaliação, Ok. tá? Aí, assim, é que na verdade, assim, eu mostro os resultados, porque na pasta ali, a primeira coisa que tem é os resultados. Tá? Então, fiz as perguntas, né? Sim. Mostrei os resultados para a pessoa. Ok. Aí chega aqui numa parte da pasta que tem aquela parte das gorduras, sabe? Sim. Gordura visceral, enfim, né? E ali a gente faz a avaliação. Porque Certo. daí eu explico para a pessoa, aí eu tenho a avaliação da pessoa. Eu jogo sempre a avaliação, eu uso o Fine Shape, tá? Então eu jogo a avaliação ali dentro, até porque daí eu tenho contato da pessoa, né? Certo. E eu mando já a avaliação da pessoa. E ela abre ali comigo e a gente avalia junto isso. Tá. Então, quando chega na gordura, você faz a avaliação. Exatamente. Aí a Acabou gente de faz fazer a avaliação, você manda o Fine Shape para ela. manda o Fine Shape para ela e a gente avalia junto aquilo. Ok. Porque isso é muito importante na hora de um fechamento. Ok. Porque tu tá explicando para a pessoa, porque ali a gente já gerou, não é mais o Wellington perder 5 quilos. Daqui a pouco o Wellington tá com 50 anos de idade, mas na bioimpedância deu 70. Eu tive clientes, por exemplo, que a lei. Isso é muito poderoso, gente. É uma dica muito poderosa. A gente teve uma cliente agora, a semana passada, não, final do mês passado ali, que é uma cliente nova também, que era uma cliente que trabalhava com vendas, estava viajando, subiu no espaço. E a gente começou a conversar com ela e tudo mais, enfim, a Lê fez essa apresentação para ela, botou ela na balança. E a balança deu para ela tem 40 e alguma coisa, e a balança deu para ela 57 anos. E quando eu entrei no escritório, que elas estavam lá conversando, que já tinham fechado o pacote, ela só me falava de 57 anos. Eu não estava entendendo nada o que ela estava falando. Aí eu fiquei pensando, né? Mas será que ela tem 57 anos ou o que ela quer me dizer? Aí no final ela falou, não, porque essa balança me deu 57 anos, eu tenho que mudar isso aqui, sabe? Ela estava assim, com uma vontade muito grande, assim, ela ficou indignada pô, como é que eu tenho 57 anos, sabe? Então ali a balança diz a verdade.
né? Não é eu que estou dizendo, é a balança. Sim, E aí, sim. onde eu estava falando antes, aí eu tiro do Wellington aquele negócio, não, eu quero perder 5 quilos. Não, o Wellington aqui, ó, Wellington, de repente nós estamos já 20 anos acima da tua idade normal, a gente precisa fazer um trabalho agora de mudança de hábitos, mudar a tua alimentação, mudar alguns hábitos, aos poucos, né? Sem fazer uma mudança drástica na tua vida, enfim, na tua vida alimentar e na tua rotina diária, tá? Sem tu perder tempo com isso, mas a gente precisa começar a mudar, cara, porque senão, se hoje, aí tu me disse lá, que não toma remédio, tu me disse que tá tudo certo, que não tem nenhum problema de saúde, mas se hoje tu ainda não tem, Wellington, os dados estão dizendo aqui, ó, na balança, tá vendo aqui, que logo, logo tu vai começar a ter, cara. Então, assim, é melhor a gente suplementar agora do que remediar ele na frente. Então a gente vai Show. fazer um trabalho, e aí eu já vou explicando para ele que a gente vai fazer esse trabalho juntos nesse processo para a gente chegar num resultado ali na frente. Show. Né? Então isso é muito importante. A avaliação é atenção total. E, gente, aqui, ó, na hora da avaliação é concentração total ali. Eu sou 100% do cliente naquele momento, sabe? É 100%. A gente não desvia o foco, né? Beleza, aí fizemos a avaliação, explicamos para ele a rotina. Aí vem aqui, ó. Vem a parte aqui. Então, Hélio, isso eu nem falei de valores ainda, tá? Isso aqui também tá dentro da pasta, tá? Que é os benefícios do T90. Certo? Lembrando que nesse tempo aqui, cara, eu já tô com ele ali uns 20 minutos aí tranquilo, ou até um pouco mais, e eu não falei com ele de produto, eu não falei nada de produtos com ele, eu não falei nada de Herbalife com o cliente, eu só falei do programa de emagrecimento, eu escutei ele, tá? Eu escutei ele, isso é muito importante para mim poder... O que eu vou falar para o cliente? Então eu tenho que colher as informações. Então mais a gente escuta do que a gente fala, né? Isso é muito importante. Sim. Tá? Então vamos lá. Wellington, e olha só, a gente tem um pacote desenvolvido especialmente para ti, cara. Esse pacote, ele vai durar 3 meses, tá? Ele é um pacote de 12 semanas. E nesse pacote, a média dos nossos clientes, e aí eu também, além de mostrar os resultados da pasta, eu começo a mostrar os clientes que eu já tenho. Quem não tem, vai mostrar os clientes dos outros, certo? Mas eu acho muito importante você entender que você tem que começar a ter os teus clientes com resultado. A hora que tu começar a ter os teus clientes com resultado, a tua confiança muda porque tu tá falando do teu cliente. Tu começa a contar as tuas experiências. E aí tu começa a desenvolver gatilhos mentais para entrar dentro da cabeça do teu cliente, do teu prospecto ali que está sentado contigo, né? Show. Começa a contar as tuas histórias, cara, e aí o teu olho brilha, o brilho é diferente. Não tem como explicar o brilho do olho quando tu começa a contar alguma coisa do teu cliente. Verdade. E a gente já sabe hoje, por exemplo, na média dos nossos clientes que fizeram os primeiros 90 dias, tá? A gente já tem experiência hoje que é basicamente de 9 a 12 quilos em 90 dias. O normal que eles pegam. Ok. Tá? E aí vamos lá, seguindo aqui. Aí eu tenho essa lista aqui que eu acho que todo mundo que tem a pasta já tem, ou se quem não tem da pasta... Então, eu tenho a pasta do Wendel, cara, mas não tem essa folha aí, não. Não? Poxa, então eu posso mandar para vocês o arquivo depois. Mas é bem... Você tem um arquivo da pasta toda? Tenho. Manda Aí eu pra posso mim que eu vou mandar. colocar lá no canal do telefone. Isso. Beleza. Ok. Então, assim, ó, aí pacotes de benefício, Wellington. Tu vai ganhar uma lista de compras, tá? Vai ganhar uma lista de compras ali com sugestão de compras de coisas mais saudáveis e menos calóricas para te comprar no mercado, tá? E essa lista, Wellington, tu vai ganhar um material pronto, tá? Materialzinho pronto, depois eu mostro para vocês o material que a gente fez, tá? E é por nossa conta, tá? Tu vai ganhar esse material pronto, mas também essa lista ela vai se atualizando com o tempo, porque a gente presta todo o acompanhamento via WhatsApp também, tá? Então, no dia a dia, a gente vai estar contigo. Tu vai ganhar receitas dos coaches da Herbalife, tá? Tu vai ganhar uma lista com opções de lanches à base de proteína. Tu vai ganhar sugestão de rotina nutricional, tá? Elaborado por nutricionista, tá? Tu vai ganhar dicas para acelerar o teu metabolismo. Tu vai ter um grupo de apoio via WhatsApp. E aí uma coisa minha e da Lei que também a gente está em teste, tá? Mas posso contar para vocês. A gente criou, porque a gente tinha muita dificuldade assim, a Lei cuidava mais das mulheres e eu mais dos homens, né? Mas isso não juntava. Então, porque daí eu não tinha muito contato com as mulheres e para a questão do nosso trabalho de duplicação do nosso negócio, é importante a gente gerar esse relacionamento, né? Então, a gente criou hoje, cada cliente que entra, a gente tem um grupo que tá eu e a Lê e a pessoa, ou eu e a Lê e o casal, né? Sim. E ali a gente consegue interagir um pouco melhor, assim, a gente está fazendo esses testes para ver como é que vai, né? E além disso, tu vai ganhar 6 sessões
de avaliação de bioimpedância, que foi o que a gente acabou de fazer aqui. Então, durante o Ok. programa, tu vai ganhar 6 sessões. Porém, é o seguinte, a gente fala aqui em 6 sessões, certo? Mas a gente vai avaliar semana a semana como tu tá. Vai ter vezes que a gente vai fazer a cada 2 semanas, mas vai ter vezes que a gente vai fazer toda semana, depende como é que vai a tua necessidade. Se tu precisar um pouquinho mais, não tem problema, a gente vai fazer contigo. A gente vai estar contigo nesse processo. E sempre lembrando, Wellington, que eu não tô te vendendo aqui um produto, eu não tô querendo que tu compre nada aqui. Eu tô te vendendo o teu resultado. E Show. juntos nós vamos conquistar isso. E aí a gente passa a confiança para o cliente, tá? É. Então isso é o principal, certo? E aí assim, Wellington, tu gostou, tu achou interessante, aí a pessoa geralmente ela tá gostando da apresentação ali, tá? Porque se ela não... Cara, a satisfação é total do cliente com esse tipo de conversa, porque o cliente sente, primeiro, ele sente que tu tá contribuindo com ele, com as dicas que tu tá dando, ele já teve um impacto na balança, porque a gente sabe que a maioria das pessoas está precisando mudar os hábitos alimentares, né? Dificilmente tu senta com uma pessoa ali que não tem nada alterado, né? Então ele falou que ele gostou. Então, Wellington, olha só, e aqui tem um valor. Wellington, esse acompanhamento ele custa aqui, ó. Ele custa esse valor aqui, 1.499, certo? Certo. Porém, se tu adquirir os nossos produtos aqui, tá? Que são os kits que a gente tem montado, e aí a gente tem já os kits prontos na pasta, né? Deixa eu só abrir para vocês aqui, vocês também já devem ter visto os kits, né? Então, deixa eu só abrir aqui, tá? Aqui, ó, nessa parte onde a gente faz a avaliação, tá? Certo. Tá. Certo? E aí, a gente tem... Aí eu puxo aqui, né? Chegamos lá. Eu puxo aqui os kits montados, tá? Aqui, ó. Eu entro aqui, certo? Certo. Aí eu vou falar para a pessoa o seguinte, ó. Wellington, eu tenho 3 kits para ti, tá? Aí eu começo sempre do maior para o menor, ó. Aí eu explico para ele o que vem no maior, né? E que todos eles vão vir para 90 dias, certo? Ok. Só que qual é a diferença do kit avançado? O kit avançado vem o colágeno, tá? Vem o seca-barriga junto e a gente explica ali rapidinho o que vem nesses kits, certo? Ok. E aí a gente faz a pergunta para ele assim, ó, tu vai investir 359 por mês. Cabe no teu orçamento? E aí a gente espera o cliente falar, espera ele responder. Só que, logicamente, que ele já viu aqui no material, como vem tudo junto, ele já viu os outros valores, né? Certo. Então a gente pergunta para ele, ó, temos esse, qual cabe melhor no teu bolso? Que a parcela fica melhor para ti. Sim. Nesse momento, aí ele começa a pensar, tá? E ele começa a fazer cálculo, normal, né? A pessoa começa a fazer cálculo. Pois é. Aí a gente entra com aquele poder de convencimento. Olha só, o seguinte, Wellington. Aquilo que eu falei antes, cara, é o seguinte. Quando a gente programa o que a gente vai comer durante o nosso dia, tá? A gente come bem e come barato. Quando a gente come o que vier pela frente, tipo agora, por exemplo, o que tu vai comer agora de tarde? Ah, pois é, a pessoa nem pensou. Tu vai passar aqui na lanchonete da esquina aqui, tu vai comer um pastel, tu vai pegar uma Coca-Cola, tu vai pegar... Cara, tu vai gastar quanto? Tu já notou quanto que tu gasta em lanchinhos? Aí eu dou o meu exemplo. Falei, cara, quando eu tô no foco, quando eu tô 100% regrado e tal, cara, eu vou no mercado, eu vou lá e gasto R$ 200 e dura a semana toda lá em casa. Quando eu não tô focado, eu vou no mercado, eu gasto os mesmos R$ 200 e dura 2 dias. Porque eu pego mais isso, mais aquilo e tal. Dele, não, é verdade, comigo acontece a mesma coisa, cara. Tá vendo? Olha só como tu vai poupar dinheiro aqui. E nós estamos falando que tu tá pagando aqui, tu vai gastar 209 ou o máximo 359 por mês, cara. Sim. E aí, não, é verdade, Bato, tem razão. Enfim, e aí tu começa a disparar os gatilhos mentais na cabeça da pessoa. E aí quando a gente percebe, porque tem uma pergunta também que a gente faz, a gente conhece pessoas e a gente percebe às vezes quando a pessoa tem uma condição financeira melhor, né? E aí tem uma coisa que a gente fala para a pessoa quando a gente percebe que ela tem uma condição melhor. A gente fala assim, olha só, Wellington, é o seguinte, a única diferença do meu cliente que compra o programa básico de 209 para o programa avançado de 359 a dúvida dele às vezes é a condição financeira, cara. Se a tua condição é uma condição bacana, né, geralmente as pessoas pegam o avançado. E, cara, essa pergunta no final faz a pessoa escolher o top. É engraçado, né? Eu não sei nem dizer por quê. Mas a pessoa, não, se a condição financeira eu tenho. Entendeu? E é Só isso. faltou você perguntar assim, ó, os pobres usam 209 e os ricos 359. Você é o quê? Não, isso. Ô, Jefferson,
Tem uma pergunta aí da Ricardina, ela é lá de Portugal, tá? Certo. A pergunta da Ricardina se alguém falar assim, eu já usei Herbalife, para mim não funcionou. Você tem alguma resposta para isso? Sim, sim. Wellington, me diz uma coisa, quanto tempo faz tu usou Herbalife? Há uns 4 anos atrás. Então, Wellington, e assim, tu nunca foi meu cliente, né? Não. Eu não Eu tô fui te eu fui vendendo. da Ricardina, lá de Portugal. Exatamente. Então, Wellington, olha só, eu não tô te vendendo aqui os produtos da Herbalife, tá? Eu tô te vendendo aqui um programa de emagrecimento de 12 semanas, tá? E eu e tu, nós vamos desenvolver juntos a melhor rotina para ti e a gente vai estar em contato toda semana para a gente conseguir atingir o teu resultado. Se tu já usou Herbalife antes, não funcionou, não tem problema. Talvez ou não era o teu momento, ou a pessoa que te vendeu, talvez ela não estava preparada, mas esse programa aqui é inacreditável. E aí eu volto, no meu caso. E aí eu volto, olha aqui, olha os resultados. E aí nós vamos falar de resultado. De novo, Wellington, de verdade, cara, de coração, eu não tô aqui para te vender produto. Eu tô aqui para te vender o teu resultado. O que acontece? Aí eu entro eu vou forte aqui, ó. Wellington, é o seguinte, tu tá disposto a fazer os teus 30%, porque 70% é comigo, do nosso acompanhamento e os produtos. Isso é 70% do programa. Tu só tem que estar disposto a fazer os teus 30%. Bora? Tu tá disposto? E aí, Tô. cara, porque assim, e a gente conversa muito. Eu vou te dizer assim, não é 100% das pessoas que compram o programa que vão ter o melhor resultado. Porque a pessoa tem que fazer os 30% dela. Então a gente está muito claro, a nossa preocupação é o quê? Em primeiro lugar, fazer o nosso trabalho, porque o produto já se faz, né? Se a pessoa tomar o produto, a gente sabe que dá resultado. Mas assim, então o produto está pronto ali. Mas o nosso trabalho é a gente não deixar a desejar no nosso trabalho. Por quê? Porque é isso que a gente tem que entender. Eu batia muito forte com a Lê, tá? Falei, cara, o cliente pagou 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, 4.000 e pouco. Ele está esperando o retorno. Ele está esperando algo mais, tá? E aí, assim, também tem uma coisa muito legal que a gente faz, né, nesse fechamento, que é assim, a gente criou assim uma pastinha, tá? Uma pastinha aqui, e aqui dentro vai aquele material que eu falei na pasta ali. A gente imprimiu aqui uma lista de compras, né? Dicas de alimentação, tudo aqui a gente botou junto, assim. Então tem várias coisas aqui, mas tudo assim básico, né? Nada demais, assim. Aí tem pronto O aqui. cliente que fecha, você pode mandar essa pastinha para mim? É a primeira Posso, vez que alguém posso. fala isso aqui. Isso aí. E aí o que a gente faz? A gente bota lá um adesivozinho assim, ou um clipezinho assim, com o nome da pessoa já esperando ele já. Entendeu? Então, Hum, tu vai chegar lá, já tem o teu nome aqui, Wellington, entendeu? E aí, fácil. aqui, ó, Wellington, olha só o que tu já vai levar hoje para casa. Porque a pessoa, assim, por mais que a gente tá num mundo muito tecnológico e muito online, cara, às vezes é muita coisa no celular que as pessoas acabam não lendo. Então, quando tu tem algo aqui já assim que tu leva para casa, tá levando algo, sabe? Tu tá, entende? Isso agrega valor. Como eu falei, eu sou um entusiasta de agregar valor, entende? Show. Não é só querer vender, entendeu? A minha preocupação é vender alguma coisa top para a pessoa, vender algo mais, assim, sabe? E isso é muito importante na hora do fechamento de uma venda, né? Agregar valor, tá? E aí eu Show. mostro essa pasta para ele, que ele vai levar junto, tal, vai levar para casa, né? E aí em cima disso a gente volta, mas tá caro, mas pois é, vou ter que ver. Só tem uma coisa que a gente ainda não conseguiu desvendar e nós podemos tentar fazer isso junto. Quando é mulher, ela fala assim, eu vou falar com o marido. Cara, aí é complicado. Aí tu tem que usar todos os teus gatilhos mentais que tem para tentar salvar. Porque geralmente chega em casa e o marido, né? Mas aí a gente tenta falar com o marido também. Cara, a gente faz de tudo para tentar fechar ali o programa, porque a gente sabe. E isso é uma coisa importante. Quando tu começar a trabalhar com o programa, tu vai sentir, tu vai ver se tu tá realmente prestando um trabalho, que tu tá preocupado com o resultado do cliente, não somente com o dinheiro da venda ali, né? O Jim Rohn fala isso, né? Que a gente tem que se preocupar muito mais com o resultado do nosso cliente do que propriamente com o dinheiro que a gente está ganhando dele. Quando a gente tem esse espírito, isso aqui eu falo para vocês e não é da boca para fora. A minha frustração, por exemplo, assim, entre aspas, de não vender, ela é a mesma frustração, muitas vezes, de um cliente que não tem resultado, sabe? Por quê? Porque o mais importante para mim é o resultado daquele cliente de verdade. Porque aquele resultado, cara, daí nós vamos entrar. Aquele resultado vai nos trazer novos clientes. Aquele resultado vai fazer o cliente recomprar o programa, né? E olha só, Wellington, uma dica talvez aqui para mudar a nossa mentalidade em relação ao programa. Aí eu tenho certeza que tem muita gente, porque as pessoas me perguntam isso, tem muita gente pensando assim, tá,
Mas o cliente comprou qualquer um dos programas aqui. Aí ele está pagando a parcela em 12 vezes, lógico, né? Só que o produto acaba em 3 meses. Cara, o que a gente tem de cliente renovando o programa e fazendo a parcela? Porque, assim, primeira coisa que eu tenho para mim, não é eu tenho que ajudar o meu cliente a organizar o financeiro dele na hora que eu estou vendendo, certo? Mas não é eu que sou o administrador das finanças dele, entende? Então o cliente, ele já está acostumado a fazer parcela. Aqui a gente tem amigos aqui em Lajeado que são donos de loja. Tem cliente que tem 30 carnê lá, cara. Tu entende? Então por que eu vou estar preocupado se o meu cliente vai pagar uma parcela e depois ele vai renovar o programa e vai pagar outra parcela? E eu vejo muito consultor da Herbalife preocupado com isso. Nós não precisamos se preocupar com essa parte. Isso é o cliente que se preocupa e o cliente que se organiza, entende? E eles se organizam, vou te falar. É incrível isso, cara. Entendi. Jefferson, beleza, cara. Ó, primeiro eu quero que você, o que você puder, cara, mandar desses materiais Vou todos te da pasta, dessa mandar. pastinha sua, das perguntas, manda para mim aí, tá? Eu quero fazer uma pergunta ainda. Galera, duas coisas que eu quero lembrar. Hoje tem o lançamento da Masterclass inaugural, galera. Vai ter algo revolucionário aí para quem trabalha com espaço de saudável no Brasil. Nada no mundo do Herbalife foi feito como o que nós vamos hoje divulgar hoje à noite, tá? Às 20 horas. Se você não recebeu ainda, tá lá no canal do Telegram. Herbalife já mandou para todo mundo. Eu vou colocar nos meus stories de novo agora com o link. Faça a sua inscrição hoje, 20 horas pontualmente. Beleza? Número 1 é isso. Número 2, amanhã a nossa live é a live de desenvolvimento pessoal, né? Saindo da obesidade cerebral e colocando em prática o que a gente tem aprendido. E amanhã nós vamos estar falando sobre sentimentos não são bons guias. Se você, às vezes, se leva para tomar decisões em função dos seus sentimentos, às vezes você não vai tomar a melhor decisão. Eu acho que a razão é mais importante para tomar decisão do que a emoção. Beleza? Então, estou esperando vocês amanhã às 7 horas. Jefferson, só para a gente finalizar aqui, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre a transformação corporal, mas a pergunta é como que você se vê nos próximos anos no negócio Herbalife. Então, Elton, sim, alguém perguntou ali se a gente vende 60 dias, 30 dias. Sim, a gente vende, mas a gente não mostra para a pessoa na hora. Às vezes a pessoa tem medo ali, tá? E a gente fica nesses 3 programas. Quando a gente vê que realmente não vai acontecer nada, a gente tenta puxar para 30 dias e mostra e tal. Então, tem alguns clientes. Hoje nós temos 52 clientes diferentes fazendo o programa, tá? Hoje, nesse momento. E tem meia dúzia fazendo de 30 dias. Só para vocês terem uma ideia. Assim. Então, acontece de vender, acontece, mas é bem pouco, sim, bem pouco, porque as pessoas realmente compram a ideia do programa todo, tá? E o que eu vejo, então, Wellington, para os próximos 10 anos, cara? Eu tô lendo esse livro aqui, ó, que é fantástico, até recomendo, né? E que trabalha muito a nossa cabeça para a gente pensar grande, né? E botar metas maiores e tudo mais, né? E tem uma frase que diz assim, que o sucesso é igual ao respiro, né? Apesar de que o nosso respiro de ontem ou o respiro passado foi muito importante, ele não é mais importante do que o respiro de agora e o de amanhã, né? Então, que o sucesso a gente tem que estar sempre trabalhando nele. E fica a dica aqui para a galera já que está na Herbalife, a galera que está entrando no negócio, cara, se dê 10 anos. Tu me pediu aqui dos próximos 10 anos e acabou que deu a coincidência dos meus 10 anos lá do início, né? Que eu falei, né? Se dê 10 anos, cara. Se dê 10 anos, porque os próximos 10 anos, assim, eu vou dizer para ti. Eu entrei no Herbalife que eu era apaixonado por fazer esse negócio, mas eu tô sentindo agora, cara, que a gente tá entrando num momento, assim, incrível, cara. Eu tô realmente sentindo isso. E eu tô muito confiante pelos próximos 10 anos que vão passar, né? Só que tem um detalhe. Eles vão passar. E ou a gente faz ou a gente faz, né? Porque eles vão passar de qualquer forma, né? Mas eu tô enxergando, cara, eu tô enxergando assim, o Brasil aqui em específico. A Herbalife Mundial, ela cresce, 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 independente de nós, né? Mas o Brasil aqui, cara, eu tô sentindo que a gente tá encontrando um caminho fantástico de trabalho, fantástico de negócio. E eu não tenho dúvida que agora, os próximos 2, 3 anos, a gente vai ter um boom muito grande aqui nesse negócio. E a Herbalife conta com a gente e a gente conta com a Herbalife, né? E líderes que nem tu aí, cara, que estão fazendo acontecer. Parabéns aí, muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz aqui de estar com vocês, gente. Obrigado. Valeu, meu irmão. Galera, só lembrando que o encerramento do nosso desafio, né? Live Café com Presente vai acontecer na sexta-feira. Então, sexta-feira é uma live bem dizer de recrutamento, tá?
e as pesagens finais são hoje e amanhã, beleza? Jefferson, brigadão, cara. Gente, a live vai pro YouTube, eu não tô conseguindo subir. Na verdade, eu não tô conseguindo baixar do Instagram. Desde ontem, tá com algum problema no Instagram aí. Jefferson, brigadão, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela entrega aí. Tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muita gente aqui. Valeu, obrigado. Muito obrigado aí, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.